Olá, pessoas bonitas! Hoje é terça-feira, dia 2 de junho. Viemos aqui gravar rapidinho na plataforma Plural. A prof vai mostrar o conteúdo que tinha deixado para hoje. Hoje temos aula de português e geografia. Em português, a prof deixou uma folha aqui na plataforma Plural sobre pronomes pessoais de tratamento e as abreviaturas. A gente estava vendo no livro de português sobre gírias, sobre abreviaturas, então nada melhor do que a gente trabalhar esse conteúdo agora, que são pronomes de tratamento e as suas abreviaturas. Então, a prof vai mostrar para vocês a folhinha que ficou na plataforma. É essa daqui, galera. Ela tá deitadinha, ela tá em pé, não tá assim para vocês, para ficar mais fácil de imprimir, tá? Você vai imprimir e colar no seu caderno. Essa eu peço que vocês realmente imprimam. Vai dar um pouquinho de trabalho se você não for imprimir, for só copiar. Então, se puder imprimir, melhor, tá? A gente tem ali os pronomes de tratamento. As abreviaturas estão aqui. E para quem a gente usa, está aqui na tabela. Então, dá uma olhadinha nessa tabela e você vai ver ali, ó, senhor, senhora e senhorita. Como eu abrevio? Senhor é S maiúsculo R, senhora S maiúsculo RA minúsculo e senhorita S maiúsculo RTA minúsculo. Eu uso para tratamento respeitoso, para uma pessoa mais velha, o vô, a avó, um senhor mais velho que eu, né? Para as irmãs, a gente também usa senhora, não usa você, porque são pessoas mais velhas, merecem o nosso respeito, são as diretoras, né, coordenadoras da nossa escola. Então, a gente não usa você. Fala irmã, a senhora, e não irmã você. A gente usa senhora, né? Então, para pessoas de tratamento respeitoso, pessoas mais velhas, o chefe, a diretora da escola, né? Alguém mais velho que eu encontre, senhor, senhora, senhorita. Senhorita a gente quase não usa mais, tá? Usava-se bastante há muito tempo atrás, alguns anos atrás, né? Umas décadas atrás a gente usava bastante senhorita, hoje já caiu em desuso, quase não se usa. Você, a gente vai abreviar com V ponto, é a abreviatura de você. A gente vai usar para familiares, amigos, colegas. Então, você vai usar com seus amigos da escola, seus primos, qualquer pessoa da sua idade ou de uma idade também ali próxima da sua. Você vai usar o você, ok? Vossa Excelência, V.EXA. Para quem que eu uso Vossa Excelência? Para altas autoridades. Então, se eu vou falar fazer uma carta, um requerimento, uma solicitação, né, a um ministro, ao governador, ao prefeito, ao presidente, né, aos senadores, aos deputados, a gente vai usar Vossa Excelência, um juiz, a gente usa Vossa Excelência, certo? Vossa Reverendíssima, V.REVMA. A gente usa para sacerdotes. Então, a gente vai procurar ali, por exemplo, o arcebispo de Curitiba, o Papa. Não, o Papa tem um separado, que é só para ele, que ele é especial, tá? Mas aos sacerdotes da igreja, a gente vai usar Vossa Reverendíssima. Tá? Vossa Majestade, V.M. Para quem que eu vou usar? Para reis, rainhas, imperadores. Prof. Mel, mas ainda tem reis e rainhas? Tem, gente. Tem reis e rainhas ainda. É só a gente dar uma olhadinha lá na Inglaterra. Lá tem reis e rainhas. Se a gente fosse fazer uma carta para a rainha da Inglaterra, ou para o príncipe Charles, ou sei lá, alguém da realeza, a gente usaria Vossa Majestade, né? O príncipe não dá. O príncipe Charles também tem um especial que é para ele, para príncipes. Vossa Senhoria, V.SA.
Cartas comerciais, pessoas de cerimônia. Vossa Senhoria, vou usar, por exemplo, se eu vou mandar uma carta para o dono de uma loja, de uma grande rede, aí eu quero fazer um comunicado ou fazer uma reclamação, eu vou usar Vossa Senhoria. Então, normalmente, quando a gente escreve cartas comerciais, cartas que são importantes, são documentos, a gente usa Vossa Senhoria. Vossa Alteza, a prof falou que o príncipe Charles tinha um especial, Vossa Alteza para príncipes e duques. Então, vê ponto a ponto. Vossa Santidade é o do Papa, especial para ele, o Papa é especial. Lembre-se que os outros sacerdotes vão ser Vossa Reverendíssima, mas o Papa, como ele é o mais alto cargo que tem na igreja, ele tem um especial que é Vossa Santidade. A Vossa Eminência são para cardeais, que também é um alto grau dentro da igreja, tá? Então, para vocês saberem as abreviaturas e como a gente chama, como a gente trata essas pessoas aí, né? Vai sempre ter uma maneira respeitosa de falar, são pronomes pessoais de tratamento. Então, tem algumas atividades que ficaram aqui, que pronome de tratamento você vai usar para conversar com o Papa, com um príncipe, com um padre, com uma senhora idosa, com um senador, com um amigo. Você vai completar aqui essas perguntas e fazer o caça-palavras. Você vai encontrar no caça-palavras os pronomes pessoais de tratamento, vai colocar no quadro. São 6, tá, galera? São 6 que você vai encontrar aqui no caça-palavra. Então, você faz o caça-palavra, preenche aqui embaixo os que você encontrou. Super fácil, super simples. Essa atividade aqui da folhinha que ficou na plataforma Plural. Como a plataforma sempre me dá problema na hora de gravar, a segunda parte desse vídeo eu vou gravar com o meu editor de vídeo para a gente falar do conteúdo de geografia. Tá bom, pessoas bonitas? Então, a prof, deixa a prof parar de exibir esse. A prof continua, então, a segunda parte da aula de hoje lá com o meu editor de vídeo. E você vê daqui a pouquinho. Roda aqui que a gente já volta. Fui. Olá, pessoa bonita. Essa é a segunda parte do vídeo de hoje, né, seus lindos? Então, hoje, terça-feira, dia 2, temos aula de geografia e a prof vai gravar aqui no editor, porque na plataforma o áudio às vezes dá problema, o vídeo às vezes falha, e a prof resolveu gravar por aqui que é melhor, certo, seus lindos? Para a geografia de hoje, a prof deixou várias pagininhas ali para a gente conversar. A gente começa falando de população urbana e rural, crescimento da população, crescimento desordenado, tudo sobre a população brasileira, hein? Começamos na página 308. Então, olha lá, pessoa linda. Na página 308, a gente começa a falar sobre a população. A prof deixou dobradinho para não esquecer. Ó. População urbana e população rural aqui no Brasil. Tem um gráfico ali, a gente vai dar uma analisada nesse gráfico e vamos resolvendo juntos. Certo, pessoa linda? Pega seu marca-texto, vários, porque hoje vamos marcar várias coisas aqui que cairão na próxima avaliação de geografia. Já estamos no outro trimestre, né? Segundo trimestre, tem que começar avaliações desde já. Então, vem comigo, pega o marca-texto, lápis, borracha e vamos resolver, certo? Então, vamos lá. A população brasileira é formada pelas pessoas que moram nas cidades, que é chamada de população urbana, e pelas pessoas que moram no campo, que é chamada de população rural. Isso aí você já estudou desde o segundo ano, que é população urbana, né? A área urbana e a área rural, certo, seus bonitos? Não é novidade. Mas, como essas pessoas estão distribuídas no país, existem mais pessoas morando no espaço rural ou urbano? Vamos descobrir olhando aqui esse gráfico? Então, olha só. O verdinho claro desse gráfico, galera, é a área urbana. Deixa eu tentar pôr aqui. E o laranja é a área rural. Aqui tem o ano de 1940 e veja como era grande a quantidade de pessoas que moravam na área rural. E veja como essa área rural veio diminuindo, ó, 1960, 1980, 2000 e 2015, que foi o último ano aqui avaliado nesse gráfico. Olha como diminuiu a quantidade de pessoas da área rural. Agora veja o verdinho como ele vem aumentando as pessoas da área urbana. Perceberam isso? Isso significa que muitas pessoas moravam no campo foram morar na cidade.
Isso significa que tem menos gente lá no campo para plantar, para produzir, né? Para criar animais. E tudo isso a gente precisa aqui na cidade. Isso quer dizer que poucas pessoas estão cuidando disso, certo? Vamos olhar então. Em 1940, a população rural era maior do que a urbana. A população era menor que a população urbana em 1980. Então, em 80, qual que era menor? A rural. A população aumentou de 1940 a 2015. Qual que aumentou, galera? A urbana aumentou, porque a rural diminuiu, certo? Houve um período da história do país em que o número de brasileiros que viviam no campo era bem maior do que os brasileiros que viviam na cidade. Como podemos observar no gráfico, até 1960, mais pessoas viviam no espaço rural do que no espaço urbano. No entanto, em 1980 já havia uma inversão dos números de pessoas entre esses dois espaços. Em 2015, a quantidade de habitantes do campo passou a ser cerca de 6 vezes menor do que a quantidade de habitantes da cidade. Galera, o que acontece é... vamos ver se ele vai explicar. Vai explicar aqui para nós por que todo esse povo... Pera aí que a prof vai mexer no computador. Aí. Por que todo esse povo sai do campo e vem morar para a cidade? Vamos descobrir? Está aqui na página 309. Crescimento da população urbana. A grande quantidade de pessoas que migrou, ou seja, que saiu do espaço rural para viver na cidade, reforçou o crescimento da população urbana no Brasil. Esse intenso movimento, ocorrido principalmente na década de 70, recebeu o nome de êxodo rural. Galera, êxodo rural é a saída de uma grande quantidade de pessoas do campo para a cidade. Vou repetir para você, pessoa bonita, porque você acha que vai despencar. Êxodo rural é a saída de uma grande quantidade de pessoas do campo para a cidade. Vou até fazer aqui os meus asteriscos, que eu já sei que posso colocar tranquilamente na avaliação. Que você esperto já anotou aí no seu caderno de geografia essa dica, ou aí no seu livro, né? Por quê, galera? Então vamos descobrir. Esse imenso movimento ocorrido a partir, ou melhor, principalmente na década de 70, recebeu o nome de êxodo rural e foi provocado principalmente pelos fatores a seguir. Vamos descobrir por quê, então. Mecanização do campo. Pegue sua marca-texto e marque. A crescente utilização de máquinas no campo aumentou a produção das lavouras, diminuiu a necessidade de contratação de mão de obra. E tem um caminhão do mal passando de novo aqui, né, pessoas bonitas? Muito bem. Aumentou a produção das lavouras, diminuiu a necessidade de contratação de mão de obra, de modo que muitos trabalhadores rurais ficaram desempregados. Quando começam a surgir tratores e máquinas especializadas ali no campo, precisa contratar menos pessoas para trabalhar no campo. Então, essas pessoas ficaram sem emprego e elas saem do campo e vêm para a cidade buscar emprego, porque ficaram desempregados, porque surgiram máquinas que substituíram os seus trabalhos. A atração de trabalhadores para a indústria. Como ficaram sem trabalho no campo, muitos trabalhadores rurais buscaram oportunidades de emprego na cidade, principalmente nas indústrias, que nesse período estavam em desenvolvimento no país e necessitavam de mão de obra. Pode grifar a atração dos trabalhadores para a indústria para você saber e me explicar na prova, ok? Busca por melhor qualidade de vida. As pessoas se deslocavam para o espaço urbano procurando obter melhores condições de vida do que tinham no espaço rural, pois as cidades ofereciam mais acesso à saúde e educação, entre outros benefícios. Galera, na área rural, a distância entre as coisas é muito grande. Na cidade, tudo é muito perto. Eu posso ir no médico, na outra esquina encontrar uma farmácia e comprar o remédio que o médico me indicou. No campo não é assim. Primeiro que o hospital é mais raro, sempre distante, médico também é difícil. E as farmácias também não são tão perto. Lembre-se que os lugares, né, tem uma extensão muito grande. Então, eu tenho um lugar para plantar, é uma área grande. Então, até eu chegar na farmácia, eu vou andar bastante, tá? Então, assim, escolas, boas escolas, universidades, também é mais difícil de encontrar na área rural, né? Então, saúde, educação, principalmente, né, e empregos, a gente vai encontrar mais na cidade do que no campo. Certo, pessoa linda? Na página 310... Ai, gente, vou fazer uma pausa aqui por causa do caminhão maligno. E já volto, aguenta um pouquinho.